turma! Mais uma aula de matemática e eu vou falar de área de figuras planas. Bem, vamos começar com o retângulo, tá certo? A área do retângulo. Bem, um retângulo de base B e altura h pode ser dividido em b vezes h quadrados de lado igual a uma unidade. Então, temos aí o desenho geométrico do que foi dito agora. E a área, então, vai ser b vezes h. Tá? Então, a área do retângulo é a base vezes a altura, ou seja, o comprimento vezes a largura. Bem, aí nós temos outra figura, tá? A área do quadrado. O quadrado é um quadrilátero especial porque ele tem todos os lados com a mesma medida. E a área do quadrado, então, vai ser lado ao quadrado, utilizando aí a propriedade da potenciação, né? Ou lado vezes lado. Bem, a área do paralelogramo, né, que é essa figura também um quadrilátero, mas um retângulo achatado, né, vai ser, vou pegar esse lado, né, formado por um triângulo e transportar ele para o outro, vai formar um retângulo. Então a área do paralelogramo vai ser também base vezes altura, certo? Bem, aí nós temos a área do trapézio, né? Olha só. O trapézio é uma figura que tem dois lados paralelos e dois não paralelos. A área do trapézio é formada, né, por base maior, que é o B maiúsculo aí, vezes a base menor, que é o B minúsculo. Quer dizer, base maior mais base menor, tá? Vezes a altura, dividido aí por 2. Ou seja, é a soma das duas bases, que são os lados paralelos, vezes a altura, que é a distância entre essas duas bases, a distância entre esses dois lados paralelos, dividido por 2, por causa da duplicidade. Aí nós temos o losango. O losango é a diagonal maior, né? Se nós tomarmos aí as figuras formadas, a diagonal maior, olha aí, vezes a diagonal menor, dividido por 2. A diagonal maior representado pela letra D maiúscula e a diagonal menor representada aí pela letra D minúscula. Tá certo? Aí nós temos a área do triângulo em função da medida da base pela altura, né, relativa aí à base. Então, se a gente pegar o quadrilátero, né, o paralelogramo aí, dividir ele, vai virar um triângulo, né? Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ok? Essa é a fórmula aí da área do triângulo. Agora vem a área do círculo. Né? O círculo é essa região aí, né, uma região circular, interna à circunferência. E a área do círculo, a forma é bem simples. Π, que é aquele número irracional, que a gente toma como um valor aproximado, 3,14, vezes o raio elevado ao quadrado. Né? Beleza? Aí nós temos em relação ainda ao círculo, né, a coroa circular. Chama-se coroa circular a região do plano compreendida entre dois círculos concêntricos, né, que tem o mesmo centro aí. Então, isso é uma coroa circular, olha. O que está de verde aí é uma coroa circular, formada por dois círculos com o mesmo centro aí, a mesma posição no centro, ou seja, círculos concêntricos. Então, a fórmula para se calcular uma coroa circular é π vezes o raio ao quadrado, o raio maior aí, representado pela letra R, maiúsculo, né? Menos π vezes raio ao quadrado, onde o raio é da circunferência interna, né? Essa circunferência menor aí que está sendo representada pela letra R minúscula, ok? Fazendo então, né, a adaptação aí, a simplificação, nós vamos ter π vezes R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. Essa é a fórmula para se calcular a coroa circular.
Agora vamos fazer a aplicação aqui de alguns exemplos, né? De alguns exercícios aí, olha. Vou pegar o primeiro trapézio. Como calcular a área do trapézio? Utilizando a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Então vamos identificar quem é quem aí. A base maior é 34, a base menor é 10 e a altura é 16. Substituindo esses valores no lugar das letras, a gente vai primeiro resolver a soma, que está entre parênteses, depois multiplicar esse resultado por 16 e dividir por 2. Então vai dar 34 mais 10, 44, vezes 16, 704, dividido por 2, 352 metros quadrados, corresponde aí à área desse trapézio. Ok? Vamos para outra aplicação agora, círculo, né? Qual a área do círculo aí de raio 8 centímetros? Vamos usar a fórmula da área do círculo. Π vezes R ao quadrado. Bem, o π é o valor irracional que a gente toma como número aproximado 3,14. E o raio, nesse caso, é 8. Então, 3,14 vezes 8 ao quadrado é a área desse círculo. Fazendo 8 vezes 8, 64, vezes 3,14, 200,96 centímetros quadrados. Essa, então, é a área do círculo de raio 8 centímetros. Bem, agora eu vou deixar um para vocês fazerem, né? Essa é a figura classificada como losango, né? Que eu expliquei aí já, tem aí no início do vídeo. E eu quero que vocês descubram a área do losango. Tá? Utilize lá a fórmula. Se você não anotou, volta o vídeo para você ver qual é a área do losango. Qual é a fórmula que representa aí a área do losango. Faça as continhas, tire foto da resolução e do resultado e envia para mim, né? Anexa lá no Classroom, ok? Então é isso. Obrigado aí, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.